queridos concelebrantes, querido irmão, querida irmã, a mesa da palavra de Deus, ela pode ser para cada um de nós um alimento, e um alimento que é Jesus quem nos oferece. Proclamado aqui no altar, é como se o próprio Jesus estivesse repetindo aquilo que há mais de 2000 anos ele disse a seus discípulos, a seus apóstolos. Daí a importância da gente, talvez sem conseguir guardar tudo aquilo que é lido, mas assim como fazemos quando há uma mesa cheia de alimentos, pelo menos alguma coisa a gente pega para se alimentar. Vamos meditar um pouco essa palavra de Deus. Eu tenho a impressão de que, das leituras que foram feitas, talvez devêssemos guardar na nossa memória esta afirmação: o nome do nosso Deus é bênção e compaixão. O nome de nosso Deus é bênção e compaixão. Por um instante, olhemos a figura desta mulher, Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. No entanto, ela nasceu com o nome bonito de Amabile, e ela honrou esse nome de Amabile. Nascida na Itália, mas forçada pela pobreza, teve que emigrar para o Brasil, e chegou essa menina lá em Santa Catarina com 10 anos de idade. E ali começa a luta e a labuta da família para construir novamente toda a sua história em outro país, tentando ainda aprender uma língua diferente. E ela crescendo, essa menina, cada dia mais piedosa, participante da igreja, torna-se catequista e acaba se dedicando totalmente à pastoral na igreja. Mais ainda, ela quer se dedicar principalmente às crianças que são órfãs. Ela quer se dedicar principalmente aos enfermos, aos doentes. Ela quer se dedicar de modo especial, e vai fazer isso, àqueles ex-escravos negros que tinham sido libertados, mas abandonados também. E é essa Amabile que se consagra a Deus totalmente, toma o nome de Paulina e começa o seu trabalho. E reúne outras moças que queiram trabalhar com ela e funda a congregação das Irmãzinhas do Imaculado Coração. Assumiu uma missão difícil. E não bastou para ela resolver os problemas ali na sua terra, Nova Trento, no seu estado de Santa Catarina. Ela vem para São Paulo. E aqui então começa um trabalho ainda maior, de levar a muitas pessoas, pobres, órfãos, doentes, ex-escravos, levar a compaixão de Jesus. Sofreu demais, muito doente, perseguida, incompreendida, refugiou-se na oração, e nessa oração ela viveu os últimos anos da sua vida, até morrer aos 76 anos, em São Paulo, 1942. E foi tão bom que o Papa São João Paulo II, em 2002, canonizou essa mulher. E ela ficou sendo um exemplo para todos nós. Exemplo de quê? Exemplo de bênção à sua vida. Exemplo de compaixão. Uma compaixão imensa por aquele que sofria, por aquele que era abandonado, por aquele que era explorado. Em parte, é essa a missão das irmãzinhas que herdaram o carisma de Madre Paulina, e elas continuam. Aqui em Aparecida mesmo, o Lar Nossa Senhora Aparecida, ele é administrado e é cuidado pelas irmãzinhas do Imaculado Coração. Agradecendo tudo isso, a gente olha a palavra de Deus. Há 2 momentos nessa palavra que eu gostaria de sublinhar para vocês. O primeiro momento, lá do Antigo Testamento, o nosso patriarca Jacó, lutando com um anjo, uma disputa.
E nessa disputa eu acho curioso que parece que quase ele está vencendo a disputa, ele acaba sendo tocado, acaba ficando manco, não é mesmo? Mas o mais importante é que ele não larga o anjo enquanto não recebesse uma bênção. Ele quer ser abençoado. E é interessante que esse mesmo Jacó, nessa loucura por ser abençoado, ele já havia enganado o irmão mais velho dele, Esaú, e roubara a bênção que era especial para o mais velho da família. Ele conseguiu, ajudado pela mãe, receber a bênção principal do seu pai, né? E é esse Jacó, e não Esaú, que será o patriarca, terá 12 filhos, serão as 12 tribos de Israel, e se constituirá no povo de Deus do Antigo Testamento. Guarde essa preocupação de Jacó pela bênção. No Evangelho é interessante como Jesus, minha gente, ele vai fazendo bem. Ele quer tirar tudo aquilo que há de mal, de ruim nas pessoas. Muitas doenças tidas como obra do demônio, Jesus fala: eu vim aqui para acabar com isso. Ele cura esse pobre mudo, que o povo dizia que estava tomado pelo demônio, por isso não falava, e o mudo começa a falar, né? E aquele pessoal ruim daquele tempo via Jesus fazer coisas maravilhosas, mas distorcia. E dizia: não, ele está fazendo isso é pelo poder do demônio. Aquilo que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo, atribuir o bem ao demônio. Se a gente faz isso, a gente está fazendo um pecado contra o Espírito Santo. Mas o mais bonito desse Evangelho é quando Jesus, percorrendo tantos lugares, vilarejos, levando a palavra de Deus, anunciando o reinado de Deus no meio do povo, ele sente compaixão, porque ele vê que aquele povo está abatido, cansado, desanimado, como ovelhas sem pastor. E não era por falta de líderes, era por falta de líderes que tivessem compaixão do povo. Em parte, como infelizmente acontece até hoje em nossa sociedade, não nos faltam líderes e gente querendo liderar o povo, não nos faltam governantes, mas como são poucos aqueles que sentem compaixão do povo. Como boa parte desses nossos líderes estão mais preocupados em favorecer as classes dominantes, em favorecer seus partidos políticos, em favorecer a si próprio, e não têm um coração aberto para ver o que está faltando para esse povo, o que ele precisa. A falta de compaixão. E nosso Senhor peçam que Deus envie operários para a sua messe, mas gente que tenha compaixão, e não gente que queira apenas explorar, se aproveitar. Eu creio que essa mensagem de Jesus é importante para nós hoje em dia. Eu queria meditar com vocês, primeiro a bênção. Pense um pouquinho, meu irmão. Você que vem Aparecida, no final a gente vai benzer uma porção de objetos, mas você tem preocupação em você ser abençoado? Você tem essa preocupação em você abençoar? Isso é o mais importante. As coisas, os objetos significam pouco quando nós próprios não procuramos viver abençoados, quando nós próprios negamos abençoar um ao outro. Aí nos tornamos também mesquinhos. E se nós pensássemos que quem abençoa o outro afasta para longe de si aquilo que é o oposto da bênção, que é a maldição. Quem de nós quer ser amaldiçoado? Ninguém. Mas se eu quero ser abençoado, que eu tome a iniciativa de abençoar. E sem olhar a quem? Desde lá na minha casa, meus filhos, meus pais, minha mulher, meu marido, meus avós, meus vizinhos simpáticos e antipáticos, meus colegas. Por que a gente deixa às vezes crescer dentro da gente quase que um sentimento de maldição por determinadas pessoas? Quando eu, como cristão, eu poderia muito bem falar: meu Deus, abençoe essa pessoa,
está me machucando um pouco, está me irritando, mas abençoe. Eu não quero nenhuma maldição para ninguém. Meu irmão e minha irmã, mais do que a água benta, que vocês gostam que a gente jogue sobre vocês, quanto mais você abençoar, mais você será abençoado. Você será uma verdadeira água benta na vida de muitas pessoas. Guarde isso no seu coração. Mas também, veja um pouquinho e peça a Nosso Senhor que haja compaixão dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja. E hoje, de modo especial, quando Jesus sente, e sentir compaixão, gente, é sentir lá dentro da gente, entende? Uma misericórdia, um dó, uma piedade imensa por quem está sofrendo, é não ser indiferente à dor do outro. Peça ao Senhor que isso haja no seu coração, essa compaixão, que haja na igreja, haja na sua família. Nosso Senhor não quer padres, bispos, diáconos, ministros, apenas para fazer atos litúrgicos. Ele quer gente que seja bons pastores, e bom pastor não é só quem celebra, quem administra bem, bom pastor é quem tem compaixão. E quem sai ao encontro de quem está doente, de quem está sofrendo, de quem está abatido, de quem está desanimado, de quem está na pior, eu saio ao encontro, eu não evito. Talvez eu não possa fazer nada a não ser um aperto de mão, um abraço, uma palavrinha, mas faça esse pouquinho, porque o mundo tem necessidade de compaixão. Nós estamos vivendo um mundo dolorosamente insensível à dor do outro, individualista. Não tenho nada a ver com isso, azar é seu. Não é por aí o caminho de Jesus, não é por aí o nosso caminho de cristãos. Se o nome do nosso Deus é compaixão, e se eu creio nesse Deus que Jesus revelou para mim, e Jesus vivenciou na sua prática de vida, eu só posso dizer que sou discípulo de Jesus, que sou batizado, se eu também tiver compaixão. Senão, o meu batismo não está valendo absolutamente nada. Eu acho que sempre é possível na vida da gente, não é mesmo? Veja aí ao longo da sua semana, como é que você vivencia a sua semana. Será que ao longo da minha semana eu abençoo as pessoas? Se não faz, aprenda a fazer isso. Comece abençoando de manhã, né? E vá abençoando até o final da noite. Tenha aquela força do Espírito Santo para abençoar um inimigo, alguém que me prejudicou, alguém que me traiu, eu abençoo. Não quero maldição para ninguém, mas coloque no seu coração, além da bênção, coloque a compaixão. Você é batizado, e essa capacidade que a gente tem, de às vezes gastar um pouquinho da semana da gente, para gastar 5 minutos com uma pessoa idosa, dando atenção, com uma pessoa doente, com uma pessoa pobre, com uma pessoa abatida. O que é que custa, meu Deus do céu? Eu que tenho tempo para o meu WhatsApp, tenho tempo para a minha televisão, tenho tempo para isso, para aquilo, o que é que me custa? Às vezes é sair da porta de casa, entrar lá na porta do outro, eu sei que lá está um idoso, que eu posso dizer, boa tarde, como é que vai? Não custa nada. E é tão bom porque isso transmite a própria imagem de Jesus para outra pessoa. Faça essa experiência bonita de ter compaixão. E você vai se tornar cada dia mais semelhante ao nosso Deus, a imagem e semelhança do nosso Deus. Porque o nome dele é compaixão. O nome do nosso Deus é bênção. E Deus nos deu essa bênção imensa que se chama Nossa Senhora Aparecida. É uma imagenzinha que tem servido de bênção para nosso povo brasileiro desde 1717. Quem é que olha para Nossa Senhora e não diz, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, né? E a gente sente que essa mãe nos abençoa. E nem pergunta como é que a gente está, se a gente está na graça de Deus, se a gente está bem, está mal. Ela abençoa sempre. Eu acho que ela pode ensinar você a abençoar, a ter compaixão e a viver a sua vida como um bom cristão, uma boa cristã. Santa Madre Paulina deixou esse exemplo bonito para nós.
é sinal que nós também podemos seguir esse caminho e podemos ser pessoas feitas à imagem e semelhança de Jesus, seguindo o exemplo de Madre Paulina, e ao mesmo tempo, na hora que eu venho à Aparecida, recebo a bênção de Nossa Senhora. Mais do que objetos, mais do que coisas abençoadas, eu vou sair abençoado para poder abençoar e ter compaixão de todas as pessoas que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.